Muito boa noite, nós estamos começando o nosso Madrugada de Bênçãos. Nesta sexta-feira, nós queremos contar com a sua companhia, porque o Madrugada está apenas começando. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aí do outro lado, você que está nos recebendo em sua casa, porque o Madrugada está apenas começando e você é parte integrante desse programa. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, concluindo esta etapa, concluindo esta semana e levando a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão e dizer obrigado, Senhor, por tantas coisas boas que aconteceram ao longo dessa semana, por tantos milagres que foram realizados em nossas vidas. E nós chegamos ao final dessa semana e às vezes passamos apercebidos sem agradecer o dom da vida que possuímos. Algumas vezes nós nos preocupamos tanto, mas tanto com aqueles problemas que ainda não foram resolvidos, que nós deixamos de perceber aquelas coisas boas, aquelas coisas bonitas, aquela novidade, aquele novo que está nascendo na nossa vida. Aqueles acontecimentos que estão sendo realizados ao nosso entorno. E aí tiramos o foco do viver. Por isso, todo final de semana, toda sexta-feira, eu costumo dizer que toda sexta é a sexta da paixão, porque nós deveríamos, não é, estar diretamente ligados a este sentimento de paixão por nós mesmos, de paixão pelo mundo, de paixão por Deus. Esse viver apaixonadamente a vida nos faz vislumbrar o mundo de uma forma diferente. Por isso hoje, você que está aí nos acompanhando de casa, você que está aí ligadinho debaixo da coberta, chegando agora do trabalho, da faculdade, você é chamado a observar o seu viver e responder-se para si mesmo. Quais motivações eu tenho para a minha vida? Então, esse é o nosso tema de hoje. Quais motivações você tem para o viver? Nós sabemos que o nosso meio social, nós fomos inseridos, ou muitas vezes fomos mergulhados, em uma educação que nos proibiram de tocar nos nossos sentimentos. Era proibido chorar, era proibido dizer que não gostava, era proibido. Então nós, muitas vezes, crescemos tolhidos, podados, sem poder tocar na nossa humanidade, sem poder tocar na nossa essência, sem poder perceber aqueles sentimentos que estavam ao nosso entorno. Nem chorar nós podíamos. Quantas vezes sua mãe falou para você, seu pai, engula o choro? Ou quando você caiu, você relou o joelho, você quebrou o braço, ao invés de receber a acolhida, alguém lhe disse, tá vendo? Eu lhe avisei que não era para fazer isso. E nós continuamos repetindo a mesma coisa. Igual aquela música famosa de Elis Regina que diz que apesar de termos feito tanto, nós continuamos vivendo como os nossos pais. E para mudar esta perspectiva, para quebrar esse paradigma de que nós não podemos tocar nas nossas emoções, é necessário de fato romper com tudo aquilo que fizeram conosco. É necessário modificar o nosso olhar sobre o nosso viver e perceber que nós somos gente, que nós somos pessoas, que nós sentimos, que nós temos direito de nos sentir felizes, de sentir tristeza, nós temos direito de chorar, nós temos direito de sorrir, nós temos direito de sentir falta, nós temos a necessidade de abraçar, de sermos abraçados, de falar, de escutar, de trabalhar, de prestar alguma ajuda, enfim, nós somos seres humanos que podemos fazer esta integração humana uns com os outros. Nós não somos ilhas. E por não sermos ilhas, nós precisamos nos relacionar. E é neste ser em relação que nós tomamos consciência, que nós tomamos conta daquelas motivações que nós temos para a vida. O que é uma motivação? Quando nós falamos em motivação,
nós estamos pensando em motivos para os quais eu vivo. Algumas pessoas vivem numa tristeza profunda que não conseguem visualizar absolutamente nada de positivo em suas vidas. Não conseguem vislumbrar absolutamente nada de bom ao seu entorno, mesmo que tenha uma enxurrada de coisas boas à sua volta. Elas não conseguem ver nem perceber motivos para viver. Mas todos nós temos esta motivação, esse motivo para viver. E o primeiro deles é a vida. A vida é o primeiro motivo que nós temos para nos vibrar, nos fazer vibrar diante do nosso viver e buscar razões para que nós possamos construir a nossa vida. Quando nós nos sentimos vivos, quando nós nos percebemos gente, nós conseguimos notar em nosso ser aquelas coisas que nos tornam felizes. Felicidade não é apenas um momento, felicidade é uma constante. Nós precisamos ser felizes e devemos, olha só, precisamos ser felizes e devemos ter alguns momentos de tristeza. E não ao contrário. Não precisamos ser tristes e ter alguns momentos de felicidade. Lembrando aqui que felicidade é diferente de alegria, porque a felicidade, ela nos dá uma tranquilidade interior. A felicidade nos traz uma realização. Eu posso não estar alegre, mas estar feliz. Eu posso estar triste, mas estar feliz. Porque a felicidade me faz enfrentar o mundo de uma maneira diferente, me faz ver o mundo de uma maneira positiva. E é este positivo da vida que nós precisamos buscar lá dentro do nosso interior. Resgatar esse positivo com toda a nossa força, com toda a nossa energia, para que nós não vivamos como mortos. É terrível nós nos depararmos algum dia da nossa vida e olharmos para o espelho e não nos reconhecermos. Assim vivem as pessoas que morreram interiormente. Mas você não quer isso para a sua vida. Você quer viver. E viver significa ser feliz. Igual aquela canção tão famosa de Gonzaguinha que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E aí está o segredo. Na vida nós não estamos prontos. Nós somos eternos aprendizes, porque a cada situação, seja ela de cunho positivo ou de cunho negativo, ela nos dá um saldo. E esse saldo sempre nos ensina alguma coisa. Sempre nos dá um ensinamento para que nós possamos somar a nossa inteligência emocional, possamos elaborar o nosso modo de nos relacionar com o mundo. E é por isso que eu convido você hoje a fazer essa busca interior, dessa motivação para viver. Porque viver é diferente de existir. No século XVII, nós tivemos uma grande influência filosófica, quando aquela famosa frase célebre do filósofo Descartes, que ele nos dizia: penso, logo existo. Então, para existir, basta pensar. Claro, o pensamento, a razão, é aquilo que nos distingue do animal irracional. Porém, a razão somente, ela não nos deixa viver uma vida em plenitude. É necessário que nós possamos aprofundar. A razão nos serve para que nós possamos descer mais a fundo e tocar onde? Nas nossas raízes. E quais são as nossas raízes? São os nossos sentimentos. E quais sentimentos você tem aí? Quantas vezes você quis dizer para alguém que amava? Quantas vezes você quis expressar um desejo de alegria e sentiu-se tolhido, sentiu-se impedido, sentiu-se barrado e assim ficou na vontade de dizer alguma coisa a alguém? O contrário também é verdadeiro. Quantas vezes você sentiu a necessidade de dizer que não gostava de alguma coisa ou que não ficou satisfeito com alguma atitude e por medo e por insegurança você recuou e engoliu seco? Ou seja,
racionalizou o sentimento e deixou com que o seu sentimento fosse camuflado. Dessa forma, nós apenas vivemos. E viver, ou melhor, dessa forma nós existimos. E viver vai muito mais do que existir. Viver significa ter contato conosco mesmos e perceber que nós somos seres capazes de ser felizes. Homens e mulheres que ao raiar do dia têm a motivação para sair, para fazer suas próprias coisas, independente das tristezas que a vida proporcionou. Saber que o simples fato de ir à padaria comprar um pão significa que você está vivo. Saber que você abrir a janela da sua casa para deixar os raios de sol entrarem, faz com que você respire um novo ar. E a partir de então, a partir dessa busca da motivação interior, nós vamos começando a ver o mundo com os outros olhos. Nós vamos deixando de sermos pessimistas para sermos otimistas. Ao invés de dizer, isso não dá certo, nós vamos começar a dizer, vamos tentar fazer, quem sabe não acertamos. Este é o diferencial das pessoas que vivem para aquelas que existem. Aquelas que existem, pisa na terra, mas simplesmente pisa, não a sente, não sente o frescor da grama, não sente a umidade do solo, não sente a brisa. Elas existem como árvores que ficam bailando com o vento, para onde o vento vai e leva. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para muito mais. Nós somos criados para a felicidade. Nós somos criados para viver. Por isso, o livro do Eclesiastes diz muito bem: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhe a morte, também morrerás. Se escolhe a vida, tu viverás. E o que você escolhe? Ou melhor, o que você está escolhendo? Você está vivendo a partir de uma perspectiva de vida, de ter cada dia como uma novidade? Ou você existe como morto, sem nenhum sentimento, sem nenhum valor, sem nenhuma perspectiva? É hora de mudar. É hora de dar um salto qualitativo na sua vida. É hora de você vislumbrar um novo no seu existir. É hora de você dar uma guinada no seu modo de viver. Você pode dizer, não tem mais tempo, já estou velho, já estou velha. Nada disso. Sempre há tempo de mudança. Sempre há tempo de fazer nova todas as coisas. É isso que o Senhor nos fala no livro do Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. E se o seu novo é esse momento, a partir dessa palavra, que seja novo agora, ou já, esse instante. Decidir ser feliz, optar pela felicidade, é uma decisão sua. A vida é muito curta para que nós percamos tempo. A vida é pequena para que nós gastemos tempo com coisas que não nos trazem felicidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, quando nós abordamos esse tema das motivações que temos para viver, faça aí mesmo na sua casa, no interior do seu coração, faça uma leitura da sua vida até hoje e perceba em que você está investindo o seu viver. Se é nas tristezas ou se você consegue vislumbrar as alegrias. É bem certo que na nossa vida nós temos dessabores, nós temos tristezas, nós temos pessoas que não nos causam, às vezes, grandes prazeres. Nós temos situações preocupantes, nós temos uma gama de coisas que nos retiram a paz interior. Isto é, quando nós permitimos. Porque São Francisco de Assis, ele tem uma frase que eu tomei essa frase como regra de vida. Ele diz assim: se alguma coisa te roubou a paz interior, é porque esta coisa ocupou o lugar de Deus.
E nesse momento em que você pensa nas motivações para a sua vida, eis a pergunta: onde está Deus em você? Onde está este Deus que te motiva a ver uma vida mais positiva, a ser uma pessoa mais suave, a saber perdoar com mais facilidade, a não guardar esses rancores, a não permitir que os sentimentos de vingança tomem conta do seu coração, ao contrário, dá lugar ao perdão, a perceber que é mais fácil a vida, é mais fácil viver quando nós olhamos para frente e seguimos o nosso caminho com decisão e coragem. E não temos amarras que nos retiram o direito de ir e vir. Meu irmão, minha irmã, nós só temos essa vida. A vida eterna é a promessa do Cristo para nós. Por isso, procuremos hoje já viver o céu. Procuremos hoje, aqui, nesse instante, antecipar a nossa vida em Cristo, que é a vida em plenitude. E como diz aquele grande teólogo da espiritualidade, Anselm Grün, o céu começa em você. E se o céu começa em você, ele começa em cada um de nós. Ele começa em mim, ele começa em você, ele começa no outro. E se em cada um de nós temos o céu sendo iniciado, não há razões para vivermos sem motivos para viver. A vida nos foi dada para grandes feitos. A vida nos foi dada para grandes realizações. Viver é esse arriscar-se a cada dia, é lançar-se nesse desconhecido, sabendo que Deus está ali, com suas mãos me amparando. E isso nós chamamos de fé. Portanto, vale dizer que ter motivos para viver é senão ter fé nesse Deus que nos ama e nos chama para uma vida nova. Por isso, hoje eu quero saber do seu depoimento. Você que passou por um momento terrível de depressão, de tristeza, de agonia e superou essa situação, dando a volta por cima. Fale para nós o seu testemunho.